Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional Programação de Jogos Digitais, nossa unidade curricular Banco de Dados. Professor Sidney, estamos retomando aqui então, né, nossa sequência aí de banco de dados, né? Bom dia aí, quem eu não vi hoje, né? Acho que todo mundo, né? Vocês não estavam conectados comigo nas primeiras aulas. Vou pedir aqui para a nossa equipe abrir o chat aqui para mim acompanhar vocês ali. Só um minutinho. Demorou para entrar hoje, né, turma? A gente perdeu um pouquinho aí de tempo e agora a gente está conectando aqui. Então tá. Então, Heloísa, Natália, Adriano, Ismael, João Vitor, Wagner, né? Se tem mais alguém ali antes disso que eu não consegui enxergar. Bom dia a todos, sejam bem-vindos novamente à nossa aula, ao nosso encontro, né? Hoje vamos dar continuidade aí a nossas aulas, né? Que vimos falando de modelos de bancos de dados. Hoje nós vamos falar de um modelo específico, né? Um modelo hierárquico, né? De banco de dados. Nós estamos aqui nos tipos de banco de dados, parte 2, então, da nosso encontro número 10, tá ok? Então, hoje vamos falar sobre as definições, né? De como funciona, né? O banco de dados hierárquico, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar o assunto de hoje, né? Vamos dar continuidade, então, na nossa unidade aqui de bancos de dados. Nessa aula, vamos começar a falar pontualmente sobre alguns dos principais, né? Lembra dos 4 principais que a gente falou nas aulas anteriores? Então, hoje nós vamos começar a falar exclusivamente deste banco de dados aqui, o hierárquico, tá ok? Mas qual seria esse conceito mesmo, né? É uma pergunta que eu faço para vocês. Alguém aí se arrisca a falar, professor? Qual é esse conceito, professor, que você quer passar desse banco de dados hierárquico, né? Alguém aí tem ideia, tem noção de qual modelo é esse, qual banco de dados é esse que nós vamos falar hoje? Alguém aí? O Adriano, que sempre gosta de me responder. Quem? O Wagner também. Tem ideia, tem noção de como que funciona esse modelo? Já ouviram falar? A gente comentou algumas coisas, né? Mas não tão especial que nem a aula de hoje, que vamos tratar especificamente, né, de como funciona esse modelo, tá? Então, esse banco de dados aqui, nós vamos começar um pouquinho a falar sobre ele, né? Então, eu quero trazer uma história aqui para vocês tentar compreender um pouco sobre o sentido, né, de como funciona esse conceito, né? Então, conceitualizando tudo isso aqui, eu vou pedir para você imaginar comigo agora que você é líder de uma guilda, né, de um jogo de RPG, né? Guilda é um grupo, né, de jogadores lá que se reúnem para jogar no específico RPG, e você precisa organizar todos os jogadores por classe, ok? Níveis, funções dessa equipe. Mas tem uma regra dentro desse conteúdo aqui. Cada player, né, cada jogador só pode responder a um líder direto dele, ok? Então, bem-vindos ao modelo hierárquico, né, do banco de dados. Esse aqui é uma ilustração só para você entender dentro dos jogos, né, dentro do game, como que funciona a questão da hierarquia, né? Então, vamos embora lá dar continuidade aqui no nosso conteúdo, tá? Então, um bate-rebate no chat, agora eu quero que vocês me respondam, hein? Vocês me deixaram no vácuo na primeira pergunta lá, e agora eu quero que vocês respondam, eu preciso que vocês me respondam, tá? Então, assim, a questão é o seguinte: você já jogou algum game onde você só conseguia acessar certas informações se passasse por os NPCs anteriores? Tá? Se você passou por essa situação, né? Você que joga, então responda aí agora no chat pro professor, né? Qual jogo tem essa lógica de hierarquia? Então bora lá. Ó, o Adriano respondeu, a Débora respondeu. Então bora responder pro professor lá. Qual dos jogos aí que você já jogou que tem esse conceito de hierarquia, né? Bora lá responder. Se vocês me entenderam, né? Então, bora lá colocar de novo ali para vocês, ó. Se você já jogou algum game onde você só conseguia acessar certas informações depois de passar por os NPCs, né? Os anteriores, né? Porque você precisava dessas informações para continuar a próxima fase. Qual desses jogos aí que você já jogou que tem essa lógica de hierarquia, né? Vamos lá, o Adriano respondeu: Final Fantasy, Stardew Valley, né? God of War, que mais? O 1 e o 2, né, Rafael? O Wagner também respondeu. Stardew, né? Stardew Valley. E God of War
1 e o 2. O Rafael falou que são esses dois que você jogou, né? E da franquia GTA. Tá correto. Tá? Obrigado aí pela contribuição de vocês. Vocês que salvam a minha aula aí, porque tem um monte de gente na sala aí e ninguém me responde. Só os mesmos, né? Bora lá então. Então, o conceito desse banco de dados, né, é assim, é como uma árvore genealógica, né, só que de dados. Então, nós temos lá o avô, né, que é a raiz, nós chamamos de raiz dentro desse modelo, os pais, que nós chamamos de níveis, né, os níveis superiores, e ainda nós temos os filhos, que nós tratamos como níveis inferiores, né, ok? É, Rafael, complicado, né, Rafael? Peço para todo mundo colaborar, ninguém colabora, né, Rafael? Que nós podemos fazer com esses seres humaninhos, né? Que não querem participar da aula com o professor, né? Bora lá então? Então, assim, esse conceito, né? Nós temos lá raiz, temos os níveis superiores e os níveis inferiores, né? Tratando como exemplo aqui, avô, pais e filhos, né? Dentro dos jogos, como que a gente pode trazer isso, professor? Exemplo do universo no game, nós podemos trazer, né? O servidor de MMO, né? O RPG e os clãs, aí os jogadores e os equipamentos, né? Então a gente tem essa sequência aí. O que é, João? Tá meio dormindo ainda? Mas já tá quase na hora do almoço, João. E eu já tô pensando em almoçar e dormir depois do almoço. Você ainda tá acordando. Tá cansado, Ismael? É, chega quarta-feira, quinta-feira, a gente tá só o bagaço mesmo, né? A gente tá cansado. Eu entendo vocês, né? Terceiro ano aí tá finalizando, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para pensar, né? É uma agitação nesse final aí de ciclo, né? Porque é um ciclo que está finalizando para vocês aí que vão pensar em vestibular, pensar em faculdade, pensando em profissão que vai entrar, o que vai se formar, né? Meio correria mesmo. É, Ismael, tem que trabalhar, e ainda tem que trabalhar, né? Além de toda essa correria, né, Ismael? Tem que trabalhar ainda, né? Não vou repetir a frase que você escreveu ali, mas é embaçado mesmo isso aí, né? Mas é coisas da vida, né? Vocês estão só começando ainda, né? Mas tem motivações aí para vocês aí. Tudo vai dar certo, vocês vão conquistar, vão ter várias conquistas aí durante aí esse período aí agora, o período que vai vir, né? Bora encerrar esse ciclo aí com chave de ouro, né? Mas enquanto isso não acontece, o professor vai ficar xaropeando vocês para vocês me responder aí no chat, né? Tá bom? E compartilha aí com o professor então aí. Agora que já acordou, né? O João já acordou. O Ismael tá cansado ainda, porque daqui a pouco tem que trabalhar, né, Ismael? Almoçar e trabalhar. Mas bora lá. Bora lá que a vida continua, né? Bom que vocês têm saúde, energia, né? E vai dar tudo certo. Então, dentro desse universo lá, nós temos, né, essa metodologia de genealogia. É como uma árvore, né? Então a gente enxerga esse método como uma árvore. E exemplo do universo do game é lá como a gente tivesse o servidor de MMO, né? Do RPG, né? Nós temos os clãs, jogadores e equipamentos, né? Todos eles são direcionados ali de herança, né? Respeitando a hierarquia, tá? Atividade desse slide aqui, qual que é? Eu vou fazer uma pergunta ali para vocês, vocês me respondem no chat, por favor, hein? Qual é o papel da raiz? Bora lá? Pode pesquisar aí, dá um Google aí. Qual que é o papel da raiz? Dá um Google, dá um chat GBT, dá um chute. Eu queria que vocês participassem. Dá um chacoalhão no colega do lado para ele acordar, né? Com jeito, né? Para não dar briga. Porque nessas fases que vocês estão, qualquer olhada torta dá briga, né? É muito hormônio, né? Bora lá? Alguém para salvar? O Adriano? O Adriano é sempre o Adriano, hein, Adriano? A raiz representa o ponto da partida, de partida. Bora lá? O Adriano representou aí a turma aí. Salvando a turma de novo, hein? Pergunta 2, vamos lá? O que é um nó filho? Então, já que na sequência aí, Adriano. Ah, quem que respondeu? Ah, lá em cima, né? Eu não tinha visto. O João respondeu primeiro. Seu trabalho é puxar a terra.
que o João tá falando lá? O que é o papel da raiz? Nós estamos falando de raiz aqui de banco de dados, João, não de raiz de... O que eu falo? Acertou? Acertou, miserável, né? Assim que fala? Acertou nada, João, não é assim. Nós estamos falando de banco de dados. Eu perdoo você que você está acordando aí. Vamos lá, o Rafael. Eu acredito que seja a origem de todos os dados de onde eles partiram. Já melhorou, o Rafael salvou um pouco aí, né? Depois o Adriano que vem com a resposta na sequência, né? Não foi o Adriano primeiro, foi o João, mas do João não contou, né? Então o Rafael que vem com uma resposta ali mais preparada, né? Não vou falar decente, né? Porque todas as respostas, né, são bem-vindas. O Rafael falou que o João tinha respondido, ok. O João deu risada, pediu desculpa aí pela resposta dele, mas respondeu rápido, pelo menos, né, João? Vou dar um ponto para você aí. Respondeu rápido, né? Isso que vale ponto, né? Responder rápido, né? Tá bom? E o que é um nó filho, então, ali? A questão número 2, né? O que é um nó filho, então? Vamos lá? O João agradeceu pela gentileza, né, João? É nós. A Heloísa respondeu aqui, então, a pergunta 2 que o professor fez. No filho é um dado que herda, né? Dependente de outro dado superior, no pai. Oxe, agora melhorou o nível aí da resposta, né, Elô? Parabéns e obrigado pela resposta. É isso mesmo, turma. Estou esperando isso de vocês. Eu acredito em vocês, hein? Nesse potencial de todo mundo aí. Até de quem está dormindo. Daqui a pouco engrena, né? Nós temos ainda metade da quarta aí. E terceira questão aqui é: e se um nó filho quiser falar direto com outro clã? Como que funcionaria isso, né? Bora lá responder? Eu sei que vocês estão respondendo e daqui a pouco o professor vem com a resposta também para vocês, tá? Não vou deixar vocês no vácuo, não vai, né, ficar sem esse conceito aí para vocês entenderem, né? Mas eu queria escutar de vocês aí. Quem mais? O Adriano já contribuiu, a Heloísa já foi, o João se esforçou bastante para participar ali, o Rafael também. Tem mais gente na sala aí, hein? Bora lá? Estão com preguiça hoje, hein, turma? A pergunta é, se um nó filho, né? Se lá o filho, o nó, quiser falar com outra hierarquia, né? Com outro clã, dentro de um jogo, né? Como que funcionaria? Ele conseguiria falar? Ele teria esse direito? Ele estaria ligado no mesmo banco de dados? Ele conseguiria essa função? Como que trataria isso? A comunicação entre nós filhos e outros clãs ou outros grupos de nós filhos não é direita como é um sistema relacional. Ó, a Daniela está respondendo ali, ó. Comunicação entre nós filho e outros clãs, né? Ou outros grupos de nós filhos não é direta. Então ela está falando que não tem como, né? Não é como o sistema relacional. Então não tem possibilidade aqui, segundo a Daniele. Tá? Obrigado, Dani. Obrigado pela tua resposta aí. E respondeu a resposta do nosso colega do João aí, né, João? Então vamos lá responder. Questão 1. Qual é o papel da raiz, né? Eu acho que vou perguntar para o João responder. Ficou boa a tua resposta, né, João? Do que é o papel da raiz, né? Levar, né, o alimento para o restante da árvore, né? Da planta. Vamos lá, então. Vamos responder aqui conforme então a nossa aula, banco de dados, né? Esquecendo a resposta do João lá. Então a resposta é: a raiz é o primeiro nó da hierarquia, né? O topo da estrutura, entendeu? Então nós temos uma estrutura do banco de dados e a raiz é o topo da hierarquia, né? Tá ok? Entendeu, né, João? Agora você entendeu. Então a explicação é assim: no banco de dados hierárquico, tudo começa na raiz, né? E é a partir dela que todos os outros dados, nós filhos, se organizam. No exemplo do jogo, né, o servidor lá do MMO, o MMO é a raiz, né? E sem ele não existiriam os clãs
não existiriam jogadores e não existiriam os equipamentos, ok? Tentando contextualizar aí dentro do jogo, tá bom? Essa é a pergunta número 1, né? Vamos tentar responder lá a pergunta número 2. Acho que vai melhorar agora, né, João, a questão aí. Questão número 2 é o que é um filho, né? O que um nó filho, né? Agora você entendeu, né, João? O que é um nó filho, então? A segunda questão. Então a resposta aqui para a segunda questão, né, é assim, ó. Um nó filho é um dado que depende de um só pai para existir e está debaixo dele na hierarquia, né? A Dani e a Elo tinham respondido já, né? Essa questão muito bem respondida. Então só confirmando aqui, né? Um nó filho é um dado que depende de um nó pai. Então, para existir, ele ia estar debaixo da hierarquia. Então, ele depende de um pai para existir e está debaixo dessa hierarquia, né, da raiz ali do pai. Aplicação dentro de um jogo, né? Nós estamos dando o exemplo lá do jogo, do MMO. A estrutura hierárquica, né? Os dados são como uma árvore da família, né? Então, um nó filho é filho de outro dado, mas, né, mais acima. Então, sempre o filho vai ser filho de um outro filho que está acima dele, né? Tá ok? E assim vai, assim por diante. Exemplo, jogadores são filhos dos clãs, equipamentos são filhos dos jogadores, e ele só existe dentro de um contexto, né, do MMO, do RPG. Então existe lá o raiz, o pai, né, que é o MMORPG, o jogo, e só daí existe os jogadores, que são filhos dos clãs, né? E os clãs e os equipamentos são filhos dos jogadores, e assim por diante. Então, dentro do contexto do jogo, é mais ou menos assim que funciona, né? Filhos dos filhos e dos filhos e dos filhos, né? E temos lá o raiz, que é o pai. Tá ok? Resposta número 2. Resposta número 3, né? Para a gente voltar a entender aqui essa questão do nosso banco de dados hierárquico. Resposta 3 era o seguinte: em um nó filho, se um nó filho quiser falar direto com outro clã, seria possível? A resposta: ele não pode, né? A Dani já tinha respondido isso bem perfeita a resposta dela ali. Ele não pode, pois o modelo hierárquico não permite comunicação direta entre os nós de diferentes ramos, ok? Então, bem perfeita ali a resposta da Dani, só complementando aqui. A explicação para isso dentro do nosso contexto, do nosso jogo aqui, do nosso exemplo. Do banco de dados hierárquico, a comunicação é de cima para baixo, ou de pai para filho. Então, a comunicação é de pai para filho, de cima para baixo. Ou seja, um jogador de um clã não pode acessar diretamente informações do outro clã, pois eles estão em sub-árvores separadas, ok? Então, não tem essa comunicação aí. Para isso, seria necessário subir até a raiz e descer para outro caminho que é ineficiente, né? Então, esse processo de comunicação é ineficiente, né? Ele teria que fazer esse processo, mas o processo é ineficiente, ok? Então, não há possibilidade dessa comunicação direta aí entre, né, o nó filho falar com outro clã, ok? Entendido essa parte aí, dessa maneira que o professor trouxe para vocês? Trazendo um pouco do conceito do banco hierárquico, misturando com um pouco do jogo? É possível sim, é possível sim. Até porque eu acho que não vai dar tempo de fazer hoje mesmo, né? Tá? Pode mudar lá se você quiser, professora. Pode colocar lá o período que você quiser que achar melhor. Turma, tranquilo até aqui então? Vocês estão prestando atenção no professor, né? Não estão fazendo atividade lá, né? Vocês têm que prestar atenção na aula, senão vocês não vão conseguir entender a atividade. Até porque a atividade tem que entrar lá no site lá e fazer ele, né, lá no Lucid. Tá, continuando então aqui nossa introdução nesse banco, consolidando um pouco sobre essas informações. Então, esse tipo de banco de dados, ele armazena dados de uma estrutura semelhante a uma árvore, né? O professor já tinha falado isso para vocês.
Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, escola, né, raiz lá, e daí as comunicações ali, né, faltou ali um risquinho ali, deixa eu pegar minha caneta aqui. Pedi para gerar essa imagem aí agora há pouco, então gerou desse jeito ali. Mas tem a comunicação dela ali entre uma raiz e outra, né? Então aqui ela teria que comunicar com a outra, né? Então a escola, daí nós temos professores, aí nós temos alunos, né? Essa é a estrutura aí semelhante a uma árvore, tá ok? Então seria mais ou menos essa ideia aí para vocês assimilar bem aí na cabeça de vocês, entender um pouco do conceito desse tipo de banco de dados, desse modelo de banco de dados, tá ok? Continuando ainda, contextualizando ainda a nossa aula, vou dar uma misturada aqui, né, com o universo do game, né? Então vamos aqui imaginar esse personagem aqui, essa Sakura, trabalha em uma loja de trajes de uniformes para cosplay, tá ok? E o trabalho dessa pessoa, né, do Sakura, nessa loja, é organizar o estoque com base nos tamanhos disponíveis. E vamos trazer os exemplos aqui. Então, uma bermuda lá, Shunin, tem de tamanhos 40, 42, 46. Enquanto o manto, né, do Akatsuki possui tamanho P, M e G. Então, esses produtos aqui, né, estão no estoque. E como que eles poderiam ser representados, então, no modelo que a gente está falando aqui, no modelo hierárquico, né? Como que a gente poderia disponibilizar esse banco de dados nesse modelo aqui? Então é isso que a gente vai fazer agora, né? No próximo slide aqui. Então nós temos aqui o estoque, nós temos ali a bermuda, debaixo da bermuda tem os tamanhos, 42, 44 e 46. Do outro lado nós temos o manto, né? Tamanho PMG. Então a nossa estrutura, né, desse banco de dados ficaria dessa maneira, né? Aqui o pai, né, ou raiz, e daí descendo para os filhos, né? Então bermuda e manto filho de estoque, estoque, né, os números filhos da bermuda, os tamanhos filho do manto, né? E assim vai, né? É um esquema de banco de dados, tá ok? Bora continuar lá. Então vamos responder, né, essa questão aqui. 3 minutinhos para vocês me responder, tá? Não tá no Class, só tem uma atividade lá no Class que vocês já viram já, pelo jeito. Essa aqui a gente vai responder aqui no chat mesmo, tá? Eu quero que vocês me respondam, todo mundo me responda. Se vocês pararem de me responder no chat, não estou ameaçando, hein? Mas eu vou começar a colocar no Class lá todas essas perguntas, tudo que eu faço no Class, valendo nota lá, e daí quem não fizer vai ficar sem nota, né? Então eu acho melhor vocês participarem aí, fica a dica do professor, tá? O professor não tá bravo, nem chateado, nem nada, nem puxando a orelha. Só tá falando para vocês participarem comigo. Tudo ok? O que o Rian falou lá? O que você falou, Rian? Para mim, eu não entendi. Bora responder lá então? Não compensa, professor? Vamos lá então. Qual seria, né, o problema dessa estrutura de armazenamento em relação ali à apresentação e o acesso dos dados? Então eu preciso que vocês me respondam ali. 3 minutinhos para vocês me responder, tá? Então qual seria o problema dessa estrutura que a gente acabou de falar de armazenamento em relação à apresentação e ao acesso aos seus dados? Então imagine esse cenário aqui. Você tem aquela representação ali que eu fiz, né, das bermudas e do manto, o tipo que foi apresentado ali, aquela estrutura de árvore, né? Que é o modelo que a gente está falando, hierárquico, né? Qual a relação, né? O que você teria aqui? A apresentação dela, como que você acharia essa apresentação? E o acesso desses dados, como que seria, né? E eu quero que você me responda aí no chat agora, essa pergunta aí. Pode pesquisar, pode conversar com o colega aí do lado, pode fazer em dupla, pode fazer do jeito que você quiser. Desde que vocês participem aqui comigo. Bora lá?
E aí, turma, voltando então, nossa aula aí, né? Vocês conseguiram já tirar a foto de vocês? Ficaram bonitos e cheirosos na foto? Voltando então, responda a pergunta do professor aí. Estou aguardando a resposta de vocês agora. A partir de agora, então, a gente conta 3 minutos, então. Ó, o Rafael já me respondeu ali. Acredito que a organização seja mais dificultosa, né? E também encontrar as origens. É verdade, Rafael. É difícil a gente. A organização é feia, na verdade, ali, né? É desproporcional. Mas esse método serve para algumas apresentações, né? Não dá para descartar. Mas ela não é tão bonita assim, apresentável, né? E para procurar dados fica complicado, né? Porque não é relacional, né? Como a gente falou aqui na sala, já se precisar conversar com outro, com uma outra informação de outro lugar, já não consegue voltar, né? Não consegue pegar, né? Tem que voltar lá no pai, tem que voltar lá na raiz e descer para onde que tem essa informação. Então ele não é tão viável assim. Tá tudo certo, Rafael. Eu entendi, eu compreendi ele. Tá perfeito. Mais alguém? Só os bonitos responde agora. Quem ficou bonito na foto? Ó, o Ismael já foi rápido. E querendo ou não, o acesso é dificultado. Verdade, Ismael, verdade. Falei só os bonitos responde e o Ismael já respondeu rápido, né, Ismael? Só quem ficou bonito na foto aí me responde. Tem mais alguém que quer me responder aí? Quer não, né? Ninguém quer me responder, né? Mas precisa me responder, por favor? Deixa eu ver, Emanuel. Fica difícil o encontro de dados por conta, né, de grandes volumes de dados. Se for muito grande o volume de dados, com certeza vai dificultar aí a busca, né, o select aí dessas informações aí. Verdade. E se não tiver mais ninguém aí, eu vou para a resposta aqui. Eu acho que nem vai dar tempo da gente entrar naquela atividade lá, mas vamos tentar chegar lá, tá? Qualquer coisa a gente deixa para a próxima aula ali. Então a resposta é: o problema desse tipo de armazenamento é que para ser acessados os dados precisam seguir a hierarquia. Lembra que a gente falou? Por isso que é hierárquico, tem que seguir as hierarquias, né? No qual o registro pai procede, né? O registro dos filhos. Então, por causa desse método de hierarquia, ele dificulta um pouco ali, né? A situação da gente visualizar os dados. Exatamente da resposta que vocês me deram aí, né? Todo mundo não, né? Os 3 pessoas que me responderam, os 3 alunos que me responderam dentro desse contexto aqui e está perfeita essa resposta, né? Dentro do que vocês estão pensando aí, exatamente o que vocês estão pensando. Vocês estão dentro aí do propósito, do conceito desse banco de dados. Outra questão também para vocês responderem aí em dupla, né? Pode responder em dupla também. Não é tudo aquele minuto de tempo ali, senão a gente não consegue dar a nossa aula. Hoje não foi fácil também, né? A gente ficou com pouco tempo de aula. Então, anula aqui 10 minutos. 3 é o suficiente. Bora lá então. Cite exemplos de onde de onde vocês veem esse tipo de banco de dados sendo utilizado e onde ele poderia ser utilizado. Bora lá? Aonde que a gente vê normalmente esses bancos de dados, né? Esse tipo de estrutura. Quem tem ideia aí mais ou menos aí já viu isso? A gente vê normalmente, né, em alguns lugares aí bem fácil esse tipo de estrutura aí. Bora lá responder, professor? 3 minutinhos ali. Dá chance para quem não respondeu responder aí, né, Emanuel? A Sueli apareceu já. Registro Windows. O que mais? Eu não entendi como é visto isso no registro do Windows, mas a tua resposta tem sentido, só precisava entender como ali. Né? O registro do Windows aparece em sistema de árvore, é isso que você quer dizer, né? Não deixa de estar errado. Vamos ver o João ali. O João falou dados geográficos, catálogos de bibliotecas, sistema de arquivos, estruturas organizacionais. Estruturas organizacionais, ok? O Emanuel concordou, verdade. A Suelen
Sim, concordou com o que eu tinha proposto. Tá tudo certo. Vamos ver o Adriano ali. Já vi sendo usado em alguns jogos de RPG para fazer o sistema de evolução de classes. Perfeito, Adriano. Exatamente, acontece bastante em alguns tipos de jogos. A Dani, vamos ver a Dani. A Dani e a Emily, né? Registro do Windows, sistema de saúde para registro de pacientes. Perfeita, perfeita a tua sugestão ali no sistema de saúde. A gente consegue enxergar assim, e em alguns sistemas de saúde. Gerenciamento, o João, vamos ver o João. Gerenciador de arquivos do Windows funciona dessa forma. Tipo essa forma, exatamente, João. Você fez uma pergunta, mas já afirmando, né? É tipo dessa forma mesmo. Ismael. Ismael falou gerenciador de arquivos do Windows. Ismael e Rian, né? Fizeram junto. Tá. O João Vitor. Vamos ver o que o João Vitor falou. Dentro de cada pasta tem mais pastas e assim vai. Rafael e João pensaram na resposta. O João e o Rafael, então, parabéns aí, né? Pela ilustração dessa resposta, João. Encaixou perfeito, né? Eu organizo as minhas pastas, né? Principalmente para as aulas dentro do Windows, exatamente dessa maneira que o João e o Rafael falaram ali. Eu coloco pastas, aí dentro da pasta subpastas e dentro da pasta, né, outras pastas, até chegar no conteúdo mesmo, né? Coloca lá aula, programação de jogos digitais, daí unidade curricular, game design, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, daí dentro de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, as aulas, né? E assim vai. Então, pastas e subpastas, né? Dessa maneira a gente consegue se organizar e é visto isso. Organogramas, né, de empresas, né? Também a gente vê bastante isso, né? Tá bom? Então vamos lá para a resposta. Só cuidar com o horário aqui, né? Temos tempos ainda. Alguns exemplos de usos desse tipo de bancos de dados podem ser, né, a organização de forma em uma empresa ou uma equipe de trabalho, como, por exemplo, desenvolvedores de games, né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que provavelmente vocês viram bastante esse exemplo? É esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui uma hierarquia de uma empresa, né? E tem lá diretor, administração de gestão de pessoas, o RH, design, produção e games producer, o jurídico da empresa, né? Divisão de esportes, dos eSports. Daí temos embaixo design, desenvolvimento, né? E o game design. Daí dentro do game design tem TI e marketing. E daí abaixo, né, disso temos programação e implementação, o pessoal do artístico e o pessoal dos testes, né, os tester, validação e qualidade. Então, dentro de uma empresa aí a gente consegue enxergar dessa maneira esse conceito de modelo de banco de dados aí de hierarquia, né? OK? Até aqui tudo bem, né, turma? Estamos indo bem, né? Então, fique na cabeça de vocês com esse modelo aí, ó. É o modelo que a gente mais conhece, que a gente mais vê aí, né, sendo usado aí no meio das empresas, né, no meio corporativo, tá ok? Então, aqui o modelo hierárquico ainda nós temos, o modelo hierárquico foi o primeiro a ser reconhecido como modelo de banco de dados. Então, ele tem que ser respeitado aí, né, gente? Porque ele foi o primeiro modelo a ser reconhecido aí dentro de banco de dados, dos modelos que existem até hoje. Esse tipo de banco de dados é raramente utilizado atualmente. Então ele está, né, deixado de lado aí pela evolução dos bancos de dados. Então a dificuldade de ser usado também, né, contribuiu para que ele ficasse obsoleto, né? Mas ainda tem pessoas que usam, depende da finalidade ainda, dá para se usar esse banco de dados. E nesse modelo, os dados são organizados em uma estrutura analógica, né, em uma árvore, na qual os nós, chamamos de nodes, né, representam os registros e os ramos representam os campos. Né? Então, nós temos aqui um modelo aqui, que é bem estrutural de como a gente está falando, né, para vocês, né? Tá? Só para vocês terem uma ideia aí de como que está aí, chegar um pouquinho melhor a imagem. Então vamos continuar aqui. O sistema de gerenciamento de banco de dados, né, o SGBD, né, que é o gerenciador de
banco de dados. O mais utilizado foi o IMS, né? Information Management System, que é o da IBM, né? O famoso da IBM. E no modelo hierárquico, os registros que procedem outros são denominados registros pai, enquanto os outros são chamados de registros filhos. Então há também, né, o nó raiz, que representa a raiz da árvore, de onde se inicia a ramificação dos dados. Então, aqui já concluindo, né, essa ideia, esse conceito para vocês de como é realmente a estrutura desse modelo de banco de dados, né? Temos ali mais uma imagem mostrando para vocês, né? Hierarquia do DBMS ali, da IMS, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada aqui só para vocês verem a imagem, mas não tem muita informação ali dentro da imagem não, é só para ilustrar mesmo a nossa aula, né? Então aqui já tem uma estrutura com os dados ali, né? Mostrando ali alguns dados dentro de cada tabela ali, né? Assim que funcionava esse banco de dados antigamente, né? Foi o início aí da nossa história dentro do banco de dados. Então aqui nós temos uma estrutura, explicando melhor aqui a questão do que eu tinha falado para vocês. Nós temos ali os níveis, né? Temos a raiz, depois temos o primeiro nível, chamamos de pai, né? E o próximo nível aqui abaixo dele, chamamos nível 2, né, de filho. Tá? Essa é a estrutura aí do modelo hierárquico, tá? Então aqui, a busca pelos dados é feita desse sentido, lá, ó, é lá de cima da raiz para sentido, né, nível mais baixo. Nesse modelo, o registro filho possui apenas um único registro pai, né? Então nós temos apenas um único registro pai, né? O resto são filhos e filhos e filhos dos filhos, né? E aí a gente vai falando o resto da vida aí que vai ser filho, né? Tá bom? Entendido até aqui, Adriano? João, Ismael, Suelen, quem mais? Os nomes que eu lembro aí. Tudo certo? Então a estrutura aqui de novo, né? Mais um exemplo aqui. Nós temos aqui uma estrutura de uma empresa aqui de game, né? Então nós temos ali diretor, nós temos o administrativo do RH, nós temos a equipe de design e produção, nós temos a equipe de jurídico, e embaixo, né, dessa equipe tem ali a divisão de esportes, tudo ligado ali ao design de produção. Depois de baixo do design de produção nós temos design, desenvolvimento e game design. Dentro desse setor nós temos TI, marketing, e abaixo disso aí nós temos programação, artístico e testers, né? Então, essa estrutura representa a hierarquia de uma desenvolvedora de jogos, né, como eu já tinha falado, que possui diversos departamentos. Logo, existem profissionais e disciplinas que pertencem especificamente a cada área e departamento. Então, aqui, né, existem profissionais ligadas especificamente a uma área e departamento, né? Tá bom? Só para vocês entenderem um pouco aqui a origem, o desenho de cada elemento aqui, de cada setor, de cada, né, profissional dentro dessa hierarquia aqui, né? É chamada de hierarquia por causa disso, né? Respeitar a hierarquia ali. Cada um tem uma responsabilidade e está ligado a um pai. A herança, né? Como foi falado na aula aí. E quais são as vantagens desse banco, então, turma, né? A gente não falou muito bem, né, desse banco, mas tem alguma vantagem, professor? Vamos falar dessas vantagens? Então, o que é a vantagem? Permite adicionar facilmente novas informações e também excluir dados. Então, ele é fácil de ser usado, né? Então, por isso que é uma vantagem. Quanto mais próximo do topo da hierarquia os dados estiverem, ou seja, mais próximo da raiz, mais rápido será o seu acesso. Então, assim, se for poucos dados, poucas informações, né, tem acesso até rápido. Então, seria uma vantagem, então, né? Vamos dizer que sim. Funciona bem para qualquer situação que possua um relacionamento um para muitos. Então, é esse relacionamento aqui, ó, bem importante. Então, se você tem essa situação aqui, um para muitos, ele funciona perfeitamente. Por exemplo, né, que a gente acabou de falar, o presidente da empresa lá, o CEO da empresa, né, o presidente da república tem muitos ministros abaixo dele. E esses, por sua vez, têm muitos funcionários subordinados,
mas cada funcionário tem um papel apenas a um gerente, né? Então, nesse exemplo aqui, ele se encaixa muito bem, esse tipo de modelo de banco de dados. Tá ok? Estamos entendidos? E se tem vantagens, né? Tudo que tem vantagem tem desvantagens, né? Tudo que sobe, desce, né? Então, uma das desvantagens desse modelo é que os dados precisam ser armazenados repetidamente em várias entidades diferentes. É uma baita desvantagem, né? Até pelo motivo dele ficar sem ser usado, é essa desvantagem aqui, principalmente essa desvantagem aqui. Um exemplo aqui, quando há necessidade de realizar uma pesquisa, é necessário fazer uma busca em todo o modelo de cima para baixo, ou seja, inicia na raiz e segue pelos nossos filhos até que a informação necessária seja encontrada. Em resumo, a tudo isso que a gente falou, há caminhos pré-definidos para acessar os dados, né? E, consequentemente, as consultas eram muito lentas nesse modelo. Então, está aí explicado claramente, né, essas desvantagens aqui que fizeram cair o uso desse modelo, né? Não dá para descartar esse modelo, porque ele foi um pioneiro aí dos bancos de dados, né? Foi muito utilizado, salvou muitas pessoas aí, organizou muitas empresas aí, muitas pessoas conseguiram se organizar e viver com esse banco de dados. Só que como tudo há uma mudança, tudo há uma atualização, né, no mercado aí, aconteceu com esse modelo de banco de dados. Tá ok? E agora que a gente vai para nossas atividades, que eu falei que eu acho que não vai dar tempo da gente concluir. E a professora teve a ideia aí fantástica de prolongar esse período aí de entrega. Então a gente vai fazer duplas ou trios, o que vocês acharem melhor. Eu recomendo dupla, porque vocês sempre estão em dupla já, né? Estão um do lado do outro aí. Vão elaborar a estrutura de banco de dados hierárquico. Então, vão reunir em duplas, primeiro passo. Segundo passo, transformar isso, né, transformar a estrutura de banco de dados que a gente está falando, hierárquicos, né? 2. Para realizar atividades, né, você vai analisar uma empresa que desenvolve ou publica jogos. Então, nós vamos falar de uma empresa que fala sobre jogos digitais. Vocês vão criar uma situação empresarial ou institucional, hipotética, né? Uma hipótese só, e vão relacionar os games com essa situação. Então, vocês vão criar para o professor uma linha de tempo ou um cronograma de jogo. Eu prefiro que vocês me criem um cronograma, porque o cronograma deixa bem claro aqui essa estrutura de banco de dados, né? E essa atividade aqui. Depois disso, vocês vão compartilhar com a turma, né, as atividades lá no Class, tá? No Class e na sala de aula, porque daí o professor vai abrir a atividade de vocês na próxima aula e a gente vai compartilhar ali e vai mostrar para a turma aí o trabalho de vocês, tá bom? Então, a primeira parte é isso. A segunda parte, a estrutura de organização que eu tenho de exemplo para vocês aqui, é só para vocês usar de exemplo, não é para vocês copiar, tá? Porque eu quero alguma coisa na área de game, né? Então aqui nós temos o presidente. Já chegamos lá, Adriano, já chegamos lá, vamos abrir já. Então, presidente, assessor, tudo isso aqui é só uma estrutura para vocês terem uma ideia de como é, né? O próximo passo de como é aqui a linha de tempo, eu falei que eu prefiro que seja cronograma, né? Mas se você quiser fazer linha de tempo, também pode ser feita, tá? Mas eu prefiro que seja cronograma ali, do jeito que é ali de árvore, tá bom? Então esse modelo aqui. E a questão lá, antes de nós começarmos, vou mostrar para vocês já. Antes tinha aqui um bate-rebate, a gente faz depois, senão acho que não vai dar tempo. Então a gente vai acessar lá o site, tá ok? Eu acho que todo mundo já acessou, né? Você vai criar o cronograma apresentado da hierarquia do estúdio fictício lá, desenvolvimento de jogos, e base com exemplos nesse que eu mostrei para vocês aqui, né? GM Games, mostrado no slide anterior, tá? O objetivo é compreender na prática a estrutura da hierarquia e de uma organização e aplicar o conceito
de banco de dados hierárquico, tá? Esse é o conceito. 4. Criar, né, ao menos uma presidência ali, o CEO, direção, né, 3 diretorias, exemplo, produção, marketing e arte. Próximo passo, pelo menos 2 subdivisões de cada, diretoria ali, exemplo, gerência de programação. Sim, já vou colocar para vocês ali o slide ali. E atendimento ao cliente, tá ok? Então, adicione o nome fictícios lá, cargos, pessoas, né? Diretoria, exemplo aqui, né? Diretoria de arte, Akira, né? Gerente de RH, Ellen, são exemplos aqui só, tá? O objetivo, então, é compreender na prática a estrutura de hierarquia e uma organização e aplicar o conceito de banco de dados hierárquico, tá ok? Tirando tudo isso aí, vamos entrar lá, então, que o Adriano está ansioso ali, né? Deixa eu duplicar minha tela aqui. Então eu coloquei o link lá no mural para vocês, né? Então vocês podem entrar lá. Vou compartilhar minha tela aqui agora com vocês. Então você entrou lá no Lucid, ele vai pedir para você fazer um cadastro lá, um login. Talvez você consiga usar ele sem fazer o cadastro, né? Mas você pode usar o teu @escola e fazer o cadastro bem rápido ali pelo Gmail, a opção do Gmail. Ali ele faz os dados automáticos ali com a tua senha já, tá? Dentro do Lucid eu gosto de usar ele bastante, tá? Mas nesse caso hoje aqui não precisa explicar muitas coisas para vocês. Eu quero que vocês procurem um modelo, né? Que já tá, você pode pesquisar um modelo já, um modelo pronto, né? Procurar alguma coisa pronta já e trabalhar em cima, né? Ó, tem um exemplo aqui de IRAD, é um exemplo que eu já estava usando, que eu fiz. Mas você pode criar o diagrama em branco aqui, ó. Tem a setinha aqui, ó, diagrama em branco. É isso que você vai fazer, que eu acho que é a melhor opção. Ele vai abrir daí para você, e daí você tem uma lousa aqui, né, totalmente em branco, para você acrescentar aí as suas coisas, né? Então aqui você tem aqui, ó, o flowchart, aqui onde que eu tô com a mãozinha aqui, o flowchart. Você clica nela, já arrastou aqui, ó. Então aqui eu já posso editar já. Vamos escrever aqui CEO, né? CEO. Se eu clicar aqui na flechinha, ele já vai abrir outro próximo para mim aqui, ó. Eu posso abrir aqui design, né? Clicou na flechinha do lado, ele já vai abrir outro. Ó, aqui é bem facinho, não tem. Ó, clicou na flechinha do lado, ele vai abrir outro. E assim você vai desenvolver então todo o teu trabalho aí que eu vou pedir para você aí, essa atividade aí. Deixa eu só ver o que a Débora escreveu ali. Vou liberar os slides lá agora, Emanuele. Já vou pôr. A Débora. Se não conseguiu abrir, faz o seguinte. Deixa eu minimizar aqui. Escreve lá no Google, lá, teu lá, Lucid. Lucid, só escreve Lucid, sem o resto. Tenta entrar do zero lá. Lá no Google, lá. Daí você vai entrar ali, ó, Lucidchart. É para abrir. O meu entrou direto porque já estou logado, né? Daí ele vai pedir todo o acesso ali para você logar. Mas, Débora, faz o seguinte. Como isso aí é para fazer em dupla ou em trio, conecta aí com o colega, com a tua equipe aí, se junta com ele. Se você não conseguiu, por motivo de limitação da máquina aí, do computador, bloqueio da internet, alguma coisa assim, né? Provavelmente foi por isso que você não conseguiu. Porque se for outra maneira, não tem por que não funcionar, tá? Então aqui dentro, ó, pode ver, ó, tem alguns exemplos prontos já. Ó. Vamos apertar aqui no exemplo pronto aqui, ó. Se você quiser um exemplo pronto. Eu criaria de um branco lá do zero, que é muito mais fácil. Mas aqui, ó, aqui já tem um exemplo pronto, ó. Então você pode usar esse exemplo aqui e alterar os dados dele aqui, tá? Adriano, é bem tranquilo de usar, bem tranquilo mesmo, tá? Se precisarem de mais dúvidas, se tiverem alguma questão, pode me chamar, tá? Aqui tem questão de cores, de outras coisas aqui que vocês podem usar, deixar mais bonitinho aí o trabalho de vocês, tá? É o computador, né, Adriano? Então, Débora, junta aí com a tua dupla aí, não tem problema não.
Faz com a tua dupla aí, tá? Beleza? Então é isso, turma. Então é isso. A aula nossa está encerrando ali e eu acredito que não vai dar tempo da gente fazer. A gente continua na próxima aula. Tá bom? Pode ser? Ok, Débora? Ok. Eu ia falar equipe. Ok, equipe. É equipe, né? Não deixa de ser. Deixa de ser equipe, né? Tá bom, então? Então, turma, por hoje é só. A gente fica por aqui. Até o próximo encontro, tá bom? Qualquer coisa, manda lá no mural lá, professor, as dúvidas e eu vou respondendo, tá? Aquele abraço.